Olá, meu querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de Eclesiologia, Eclesiologia 2. Então, estamos dando continuidade ao nosso curso e na aula passada falamos sobre a natureza da igreja e dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre o governo da igreja. Então, vamos lá à nossa aula de hoje, onde vamos falar sobre esse importante assunto que diz respeito à administração, né? O modo de governo que a igreja biblicamente utiliza e os modelos diversos que nós temos. O objetivo dessa aula é você entender como é que a igreja, à luz da Bíblia, à luz do Novo Testamento, como é que ela foi organizada, como se deu a sua organização no sentido da sua gestão, né, da sua administração e das decisões, deliberações que acontecem ali no seio daquela comunidade cristã. E nós vamos ver diversos modelos que existem praticados hoje em denominações diferentes, mas nós queremos também aqui nos ater àquilo que está mais intimamente ligado com a Bíblia. Em linhas gerais, nós vamos ver que cada modelo de governo vai ter, de certa forma, o seu pé ali no Novo Testamento. Mas nós vamos ver, e a ideia é que você compreenda que existe uma que está mais presente, ou seja, há mais indícios de que as igrejas do Novo Testamento agiam daquela maneira. E isso é que nós vamos entender, tá certo? Então, começando pela nossa declaração doutrinária, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira e a declaração de princípios batistas nos falam um pouco sobre o governo da igreja. E na nossa declaração de princípios, nós temos ali no capítulo sobre a igreja, o ponto 4º, ele traz ali sobre a igreja e o seu governo. Então observe o seguinte, uma informação importante a você é que a declaração doutrinária e a declaração de princípios você pode ter acesso, no final dessa apostila você tem a referência bibliográfica e você pode ter acesso ali no site da nossa convenção para baixar, para poder ter aí disponível e você lê-la na íntegra, que é muito interessante, muito importante. Mas a declaração de princípios diz ali acerca da igreja e o seu governo. O princípio governante para uma igreja local é a soberania de Jesus Cristo. Nós falamos aqui que Jesus é o fundamento da igreja. E aí, prosseguindo, diz: a autonomia da igreja tem como fundamento o fato de que Cristo está sempre presente e é a cabeça da congregação do seu povo. A igreja, portanto, não pode sujeitar-se à autoridade de qualquer outra entidade religiosa. A sua autonomia, então, é válida somente quando exercida sob o domínio de Cristo. Então perceba aqui que o conceito de governo da igreja passa primeiramente que o governante soberano da igreja é o Senhor Jesus. A igreja está submissa à autoridade de Cristo. E nesse sentido, não há nenhuma instituição que esteja acima da igreja local. Isso na eclesiologia batista. O conceito batista de igreja é que as igrejas são autônomas. São comunidades locais autônomas, ou seja, essa autonomia é em relação a instituições e a pessoas. Ela não está sujeita à autoridade de um indivíduo, como também não está sujeita à autoridade, o governo de uma outra instituição que não ela própria. No aspecto espiritual e prático, a igreja não exerce essa autonomia em relação à pessoa de Jesus, tá? Então esse primeiro aspecto precisa ficar bem claro. E aí, prosseguindo, a declaração de princípios diz: a democracia, o governo pela congregação, é forma certa somente à medida que, orientada pelo Espírito Santo, providencia e exige a participação consciente de cada um dos membros nas deliberações do trabalho da igreja. Nem a maioria, nem a minoria, tampouco
a unanimidade reflete necessariamente a vontade divina. Então, na eclesiologia batista, a igreja, ela, no seu aspecto local e administrativo, ela é governada de uma forma democrática, que é o governo do povo. Então, ou seja, todos participam, a congregação participa da sua administração e de uma forma são conscientes dos seus direitos, dos seus deveres e cooperam, contribuem para o desenvolvimento do trabalho, dos objetivos daquela igreja. No entanto, também é compreendido que a vontade divina, o conceito que tem-se é que Deus ele vai governar a igreja e vai governar pela maioria. Ou seja, entende-se que quando a maioria toma uma decisão em uma direção, entende-se que aquela seja a vontade de Deus. Por isso que os princípios vão dizer que nem a maioria, nem a minoria, tampouco a unanimidade vai refletir necessariamente a vontade divina, porque pode ser que haja em algum momento ou outro as vontades humanas sendo ali colocadas em primeiro lugar e se sobressaiam, Então, se eu tenho um bom poder de manipulação, de articulação, eu posso exercer influência e direcionar determinado assunto, determinada escolha pela igreja de acordo com a minha vontade, e não necessariamente isso é a vontade de Deus. Então, nesse sentido é que nós precisamos ter claro esse conceito de que uma igreja é um corpo autônomo, sujeito unicamente a Cristo, que é a sua cabeça. O seu governo democrático, no sentido próprio, reflete a igualdade e responsabilidade de todos os crentes sob a autoridade de Jesus. Então, como pano de fundo, ao falar do governo da igreja, nós precisamos entender que quem governa a igreja é Jesus. O soberano da igreja, a autoridade da igreja é o Senhor Jesus. A igreja precisa buscar a orientação sobre a direção do Espírito Santo, da vontade de Deus. Por isso a comunhão, a relação com Deus, da dependência de Deus, o estudo da Bíblia, o bom e correto estudo das Escrituras, a boa prática da disciplina bíblica, tudo isso vai contribuir para que, como igreja, estejamos de fato debaixo da autoridade de Jesus e assim, de fato, aquilo que nós como igreja local decidirmos, procedermos, realizarmos, possa refletir o mais próximo possível a vontade de Deus. Então, nós precisamos ter isso claro e como pano de fundo para aquilo que nós vamos aqui também dar continuidade trabalhando nesse assunto do governo da igreja. Então, a igreja tem governo e o governo número 1 é o Senhor Jesus, que é a cabeça da igreja. Mas como eu disse, no Novo Testamento nós temos a presença das igrejas neotestamentárias e nós vamos ver que ali no Novo Testamento não indica um só modelo de governo eclesiástico. E ali nós temos várias modalidades que nós vamos ver aqui, que vão se resumir em 3, que podem ser extraídas ali do Novo Testamento. Então, como eu disse no início, no Novo Testamento você vai encontrar fundamento para esses 3 tipos. Mas vai haver um desses tipos que vai estar mais presente ou vai revelar, o Novo Testamento vai nos revelar que era o que era mais provável que as igrejas praticassem. Lembre que a história da igreja, a eclesiologia no Novo Testamento, ela também estava se desenvolvendo. Não foi algo que o Senhor Jesus, quando disse lá em Mateus 16, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ali não disse assim, está fundada a igreja, e entregou já um manual de eclesiologia e um manual de teologia para a igreja. Jesus não fez isso. E esse processo de teologia e também da eclesiologia, ele se desenvolveu em um processo da prática, diante das situações. Você tem um bom exemplo lá em Atos 15. Surge a igreja, ela começa propriamente ali no Pentecostes, no capítulo 2,
e em Jerusalém. E ali haviam pessoas de diversas outras nacionalidades. Se eu não me engano, 14 nacionalidades estavam presentes ali no Pentecostes. Se convertem e retornam para as suas cidades, para os seus países, as suas nações. Então o evangelho é disperso pelo mundo ali, através daqueles, né? E depois também da perseguição da igreja, da morte de Estevão, o evangelho os cristãos vão começar a ser perseguidos ali em Jerusalém e eles vão para a dispersão. E nesse sentido o evangelho começa a ser pregado a gregos, a bárbaros, né? A outras nações, e eles começam a ser integrados à igreja. E aí surge uma questão: essas pessoas não eram judeus, portanto, se eles não eram judeus, eles não eram circuncidados. E aí surge a dúvida: bom, eles não são judeus, não são circuncidados, farão parte da igreja, precisam ser circuncidados ou não? E aí a igreja não tem uma resposta clara, há divergências. Alguns, como Pedro, vão entender que precisam. Outros, já como Saulo, como Paulo, como Barnabé, como Tiago e outros ali, vão entender que não precisa, que não é necessário. E aí é onde surge o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, descrito ali em Atos 15. E o concílio vai discutir essa questão, né, reunindo os líderes, os apóstolos, os principais líderes da igreja. Eles vão tratar desse assunto e ao final eles vão ter uma conclusão dizendo o seguinte: não é necessário, não é preciso e não é necessário a circuncisão. Então vamos recomendar às igrejas. E aí eles mandam uma carta às igrejas recomendando que quem se convertesse a Cristo não precisava fazer nada mais da lei, daquilo que a lei dizia, a não ser não comer carne sacrificada a ídolos, né? E aí eles fazem ali 3 considerações, né, importantes daquilo que eles precisavam se abster e não deveriam praticar. Então observe que as decisões da igreja, elas vão se dar de acordo com as necessidades. A eclesiologia vai sendo formada. Então aquele concílio de Jerusalém deu uma direção acerca de uma demanda que surgiu no processo. Jesus não havia de forma categórica estabelecido qual deveria ser a postura da igreja em relação àquela questão, àquela demanda. Então por isso a igreja vai ter que sentar, se debruçar e poder tomar uma decisão acerca daquilo. E assim vai se dar ao longo da história. Veja que aqui em Atos capítulo 15, eu achei aqui para mostrar para você, a decisão do concílio de Jerusalém diz o quê? Que se abstenham, né? Eles vão dizer no verso 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Quais são elas? Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então essa é a recomendação. Então perceba que nós estamos vendo aqui esse desenvolver da eclesiologia na igreja. E o mesmo se dá em relação ao governo da igreja, né? A igreja vai se organizando. Em Atos capítulo 6, você vai ver aparecer ali claramente a necessidade de diáconos para auxiliar os apóstolos no serviço cristão diário. Então, ou seja, a eclesiologia vai sendo formada e desenvolvida, ok? Então nós vamos olhar aqui esses modelos, quais são essas variáveis da forma de governo que são encontradas hoje e que também tem ali a sua raiz no Novo Testamento, e qual delas apresenta-se pelo contexto geral do Novo Testamento aquela que melhor reúne e tem relação com a natureza da igreja,
aquilo que o Novo Testamento vai ensinar. E essa é uma questão muito importante. Quando se fala em matéria de doutrina e matéria eclesiológica, aquilo que nós precisamos praticar, nós precisamos olhar o conceito geral, olhar para toda a Bíblia, para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento, e poder perceber aquilo que tem a maior possibilidade, o maior alcance, aquilo que foi dito unicamente para um contexto e não é dito para os demais contextos, não pode ser tomado como uma regra de prática ou uma regra de fé, porque nós incorreremos em algum erro. Mas aquilo que tem uma especificidade genérica, ou seja, aquilo que foi repetido a mais de um contexto local, para mais de uma comunidade eclesiástica, isso vai revelar ter sim um aspecto que para toda a cristandade, né, para todas as igrejas. Então, se determinada igreja, só em determinadas igrejas, em um determinado livro do Novo Testamento, se fala sobre a figura do diácono ou do pastor, por exemplo, nos demais nenhum fala-se disso, então entende-se que isso não é algo genérico. Mas se há uma referência a isso nos demais livros, nas demais igrejas, então pode-se entender perfeitamente que isso é um aspecto ali, sim, que precisa ser observado pela totalidade das igrejas. Estão me entendendo? Tá certo? Então, olhando aqui os modelos que nós temos de governo da igreja. Primeiro modelo é o sistema episcopal, que é um modelo hierárquico, né? Um modelo episcopal hierárquico é o que a Igreja Católica utiliza, a Igreja Episcopal, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Metodista e outras igrejas talvez menos conhecidas por nós. São governadas por bispos, ajudados por ministros e diáconos. O povo participa de uma forma muito limitada nesse sistema. Então, observe, por exemplo, a figura do Papa na Igreja Católica. Ele é o bispo, né, supremo ali da igreja, e ele detém a sua autoridade, a sua autonomia de direcionar, de governar a igreja, e o sistema então vai tendo uma hierarquia. O Papa está acima de todos os outros bispos, e você tem bispos, arcebispos, cardeais, arcebispos e os bispos regionais das dioceses, onde estes exercem ali o governo e são auxiliados por alguma outra equipe, mas a congregação em si não dá pitaco, não participa da administração e do governo da igreja, ok? Você vai entender comparado com outros modelos, como por exemplo o modelo representativo ou o modelo presbiteriano do presbitério, onde a igreja escolhe um grupo de pessoas que a representa para que exerça o governo da igreja. Então, no modelo presbitério ou no modelo presbiteriano representativo, o governo da igreja, a igreja escolhe um grupo, um conselho, um presbitério, pessoas que terão autonomia de governar a igreja. Esses escolherão pastor, esses cuidarão da vida financeira da igreja, esses tomarão as decisões da igreja, e a igreja vai participar em muito poucas decisões de forma coletiva, ok? Então esse sistema é empregado pelas igrejas presbiterianas, algumas igrejas reformadas utilizam muito desse sistema, o sistema da nomeação de anciãos ou presbíteros, né? E o terceiro modelo que nós temos, que é o sistema congregacional democrático. Sistema congregacional democrático, que é um sistema também conhecido como cristocêntrico congregacional, que por entender-se que expressa melhor o conceito neotestamentário. Então, nesse sistema, né, o congregacional democrático, se estabelece que nenhuma pessoa ou grupo fora da congregação local pode interferir em seus assuntos. A gestão é local e exercida pela igreja. Então, a congregação reunida em assembleia, ela nomeia os seus pastores, os seus diáconos, elege as suas comissões e decide os rumos e as ações das igrejas.
Então essa forma de governo é empregada pelas igrejas batistas, as igrejas congregacionais, igrejas chamadas discípulos de Cristo e outras. Então há, entretanto, algumas igrejas que já têm usado já há algum tempo uma democracia representativa dentro da forma congregacional de governo da igreja. Hoje é muito comum que as igrejas elas exerçam esse sistema congregacional democrático, porque ela tem as assembleias que aprovam os orçamentos, aprovam os movimentos financeiros, elege a diretoria, elege a pessoa do pastor, os diáconos, mas mesmo assim, muitas igrejas batistas e outras do sistema congregacional democrático também já tem um conselho gestor, um conselho administrativo que tem uma semelhança com o presbitério. Essas pessoas recebem autorização estatutária e da Assembleia, são eleitos pela Assembleia para tratar e gerir a igreja nos interregnos das assembleias, em questões menos que exija menos a participação da Assembleia, as questões do dia a dia, né? Então é uma forma mista aí de ter dentro do sistema democrático congregacional também uma espécie de um conselho. Então certas pessoas são eleitas por livre escolha dos membros do corpo para servir de maneira especial como um conselho. Então todas as decisões mais importantes, porém tais como a contratação de um pastor, a venda, propriedade, são tomadas pela igreja como um todo. Então o conselho decide algumas coisas, mas as maiores e mais importantes decisões passam sempre pelo crivo da igreja. E as decisões do conselho normalmente são homologadas também pela Assembleia. Então qual que é a ênfase do sistema congregacional democrático? É que todo membro da igreja tem direito à voz, tem direito a voto, tem direito a falar, a votar e a ser votado. Qualquer membro tem direito a candidatar-se a determinadas posições dentro da igreja e vai passar sempre pelo crivo da igreja. A igreja participa, a igreja não é apenas espectadora, mas ela está atuante, presente na vida, na gestão da igreja, ok? E nos demais sistemas, a igreja, enquanto povo, congregação, tem pouca voz, ok? Mas além disso, meus queridos, nós temos um quarto modelo de governo, que, se podemos dizer assim, que é de governo, porque na verdade ele é um modelo sem governo. E esse nós não vemos fundamento bíblico para ser praticado. Mas certos grupos, como os Quakers, muito forte nos Estados Unidos, os irmãos de Plymouth, alguns grupos sectários, né, de seitas e de grupos anabatistas ainda muito antigos, eles negam que a igreja tenha necessidade de uma forma concreta ou visível de governo. Por conseguinte, virtualmente eliminaram toda a estrutura de governo. Eles não têm um pastor, eles não têm um pregador, eles não têm ali um presidente necessariamente. Eles destacam, em lugar disso, a atuação interna do Espírito Santo. Então se você pesquisar aí alguns vídeos que mostram as práticas dos Quakers, por exemplo, você vai ver que a igreja ela normalmente é organizada num sistema mais arredondado do que numa plateia com um palco à frente onde tem um pregador. A ênfase ali é o quê? É sentar e esperar a direção do Espírito Santo. O pregador é levantado pelo Espírito Santo naquele momento, né? Em certo sentido, você tem um pouco disso na Igreja Cristã do Brasil, que defende a não necessidade de você estudar a Bíblia, mas sim a dependência da direção do Espírito Santo, que no momento do culto levanta aquele que irá pregar, que irá falar sobre a direção do Espírito Santo. Então, nesse sistema que não possui um governo, ele exerce uma influência sobre os indivíduos crentes e os dirige de maneira direta, né? O Espírito Santo seria esse agente que exerceria essa autoridade e não por meio de organizações ou de instituições, tá certo? Então, meus queridos, diante de todos esses modelos que nós temos aí,
qual deles seria a forma bíblica, ou pelo menos a forma que mais encontra respaldo no Novo Testamento? Os batistas adotam a forma congregacional democrática, e que é encontrada na Bíblia. Nós entendemos que a forma bíblica, ou pelo menos a que encontra maior respaldo bíblico, é a forma congregacional democrática, onde ninguém é o chefe, nenhuma pessoa em particular comanda. A congregação detém o direito de gerir os seus negócios dentro da pura democracia, ou seja, a congregação participa das questões administrativas, né, e eclesiásticas. É claro que nessa forma ela tem líderes, pastores, diáconos, há uma diretoria estatutária, regimental, que são aqueles que vão executar, serão responsáveis pela parte executiva, né, daquilo que é a vontade da maioria, que é a vontade da assembleia, a vontade da igreja local. Nas relações para com Deus, a igreja ela é gerida por uma relação teocrática, né? Perdão. Nas relações com os membros, ela é democrática. São os crentes que decidem em assembleia, respeitam as decisões da maioria, e o sistema democrático tem essa característica, essa peculiaridade. Aquilo que, como comunidade local, a maioria decide, a minoria passa a seguir. A maioria, a assembleia, a igreja entende que a decisão da maioria é a manifestação da vontade de Deus. Então, se a maioria decidiu por escolher A, a minoria que escolheu por B passa agora a apoiar passa a apoiar aquela ideia, aquela proposta. Ela não lava as mãos e abandona a igreja porque não decidiu da sua maneira, entendeu? Democracia exige o quê? Ela não exige unanimidade, mas sim unidade. Não existe uniformidade, mas vai haver o quê? Uma cooperação, unidos ali para o bem comum. Então, nesse sistema bíblico da congregacional democrático, todos os membros têm direitos iguais. Os oficiais eleitos pela igreja apresentam-lhe relatórios das suas atividades quando solicitado, e todos podem opinar sobre eles. Então o pastor é o líder dessa comunidade. Ele é aquele que vai dar o direcionamento, vai conduzir os passos, vai ser um líder espiritual, um orientador, né? Por isso o pastor precisa ser alguém temente a Deus, em plena comunhão com Deus, para poder ter a sensibilidade daquilo que é o melhor para a igreja, para orientar, para instruir, conduzir a igreja nesse caminho, naquele que será o melhor. E a igreja terá ali a autonomia de dizer sim ou não àquilo que ela entender. Então, por isso, por outro lado, nós precisamos ter igrejas maduras, igrejas que tenham capacidade de ter uma compreensão das Sagradas Escrituras, de interpretar. Um dos princípios batistas é a liberdade de consciência e a livre interpretação das Escrituras. Cada crente batista precisa ter essa autonomia de pensamento, e para que ele possa também fazer um julgamento adequado, correto, e possa cooperar com a sua igreja, certo? Então, de forma geral, as formas de governo praticadas pelas igrejas são a episcopal, hierárquica, né? A forma do presbitério ou representativa, a forma congregacional democrática, que nós batistas praticamos e entendemos ser aquela que encontra maior respaldo bíblico. Mas há também aquelas denominações que entendem não ter necessidade de um governo humano, e sim uma total dependência do Espírito Santo. Algumas seitas praticam isso. Nós não entendemos assim, entendemos que o modelo bíblico é o modelo congregacional democrático. Tá certo? Então, meus queridos, prosseguindo na nossa aula, temos então um assunto também tão importante em relação à igreja, que é acerca da membresia, o significado de ser membro da igreja, qual que é a importância disso, qual o valor de ser membro da igreja, né? E por que
as igrejas precisam ter claro quem são seus membros, o rol de membros, né? Então vamos ver aqui algumas questões importantes. Quais são os requisitos para ser membro de uma igreja batista? Observa, meus queridos, que a igreja ela é composta por grupos distintos de pessoas. Primeiro, se nós olharmos para a congregação num domingo à noite, nós vamos ver ali diversas pessoas. Imagine que na sua congregação tenha lá 200 pessoas ali participando do culto. No meio daquela multidão você tem os membros da igreja, você tem congregados da igreja, pessoas que participam, frequentam a igreja, mas não são membros, não foram batizados, né, não foram recebidos formalmente como membros da igreja, eles participam ali. Mas dentro desse grupo de congregação você ainda tem um outro grupo, pessoas não convertidas, você tem pessoas que são visitantes pela primeira vez, foram à igreja evangélica, não se converteram a Cristo, você tem ali pessoas que já se converteram, aceitaram Cristo como Salvador, né? Você tem esses grupos distintos no meio daquela multidão. A igreja propriamente, no sentido estrito do termo, ela é formada pelos membros, por aqueles que compõem o corpo, e a ideia de membro vem exatamente de corpo. A igreja é o corpo, cada indivíduo é membro do corpo. E esse membro precisa ter alguns requisitos que são necessários para que ele possa fazer parte da igreja de Cristo. E esses requisitos eu trago aqui como primeiro requisito, o requisito espiritual. Ele precisa preencher o requisito espiritual. Esse indivíduo que quer ser membro da igreja, ele precisa dar provas de que realmente é regenerado pelo poder de Deus. Lembre-se que nós falamos que na definição, na nossa primeira aula do que é uma igreja, e vimos que uma igreja é uma congregação de pessoas regeneradas, batizadas e que se reúnem regularmente, né, para cultuar a Deus e cumprir a disciplina, o serviço. Mas a base fundamental é que essa igreja é constituída de pessoas regeneradas. Por isso, no exemplo inicial, eu disse que a igreja você tem ali grupos diferentes, os membros, mas até mesmo dentro dos membros você vai ter com certeza pessoas que não foram regeneradas. Eles cumpriram o ritual do batismo, foram recebidos formalmente pela igreja, mas não tiveram um encontro com Cristo. Mas nós não temos como avaliar e atestar isso de forma categórica. No entanto, o requisito fundamental para alguém ser membro da igreja é preencher o primeiro requisito, que é o espiritual. Ele precisa demonstrar que teve um encontro com Jesus, que foi lavado e redimido do seu pecado, que foi regenerado. E a regeneração é exatamente a vivência de uma nova vida. É a prática do novo nascimento, viver uma nova vida em Cristo. Então ele precisa ser convertido e não somente convencido. Tem gente que está na igreja porque gosta do pastor, gosta de um irmão, gosta de uma irmã, tem amigos ali, mas ele não teve uma experiência pessoal com Jesus. E a mensagem do Evangelho, basicamente, ela se resume em duas expressões: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem que João Batista pregou, que o Senhor Jesus pregou. Então nós precisamos preencher primeiro esse requisito. Qualquer pessoa a ser recebida na igreja precisa ser avaliada nesse aspecto. Esse indivíduo demonstra ter tido um encontro com Jesus, demonstra preencher esse requisito espiritual. Mas há um segundo requisito, que é o social, porque a igreja ela é uma comunidade, e enquanto comunidade é preciso que o candidato a membro da igreja se apresente perante a igreja desejoso de estar no seu rol. Após o exame que será feito publicamente, concernente à sua fé, à sua crença, a igreja vai deliberar se aceita ou não aquele indivíduo como membro. Então, enquanto no aspecto social a igreja é uma comunidade, ela é como uma associação, e a igreja vai avaliar o primeiro requisito espiritual. Aquele indivíduo deseja de fato ser membro da igreja, e por quê? Ele teve uma experiência com Cristo, ele preenche os requisitos da igreja, porque cada igreja é uma comunidade local, e além dos requisitos doutrinários, eclesiológicos que são gerais, há particularidades
que muitas comunidades locais vão ter. Então, para que esse indivíduo possa ser recebido como membro da igreja local, ele precisa preencher esse requisito social, a formalidade de ser membro, né? Por exemplo, há igrejas que recebem como membros pessoas não casadas civilmente. Então, há igrejas que só recebem se o indivíduo estiver plenamente regularizado na sua vida conjugal. Então, há as igrejas que recebem aqueles que não são casados no cartório, mas que são amaziados, que estão em união estável. Eles justificam dizendo que basta o indivíduo ter tido uma experiência com Jesus. Mas aqueles, e eu comungo desse segundo grupo, aqueles que só recebem aqueles que regularizaram a sua situação conjugal, entendem que se aquele indivíduo de fato se regenerou, teve um encontro com Jesus, ele vai dar provas disso pondo a sua vida em ordem. E ele vai regularizar a sua vida conjugal para estar de acordo com aquilo que o Senhor Jesus ensina e instrui na sua santa palavra. Então, são requisitos sociais necessários para que o indivíduo possa ser aceito como membro, onde esse indivíduo passa a ter os mesmos direitos e deveres. E o terceiro aspecto é o formal. Os batistas, eles não são ritualistas, têm apenas 2 ordenanças. E se elas podem ser consideradas como ritos, então aquele novo convertido, para filiar-se à igreja, precisa preencher o requisito formal, esse requisito ritual formal. Isto é, precisa submeter-se ao batismo. Então, nesse aspecto do requisito formal, é que se o indivíduo, para receber, ser recebido como membro, ele precisa necessariamente estar comprometido com as formalidades ou o ritual que a igreja pratica. E o batismo é tido para nós como o principal, ou um ritual de iniciação, né? Como o principal meio de recebimento de um novo membro à igreja. Então o indivíduo aceitou a Cristo, foi regenerado, o primeiro passo é o batismo. Então, ao ser batizado naquela igreja local, ele é automaticamente recebido como membro. E se o indivíduo vem de uma outra congregação, de uma outra igreja, para ser recebido nesta igreja, ele precisa demonstrar que foi ali, que cumpriu esse ritual em outro lugar, que ele foi batizado em uma igreja da forma bíblica, da maneira que essa igreja aqui entende ser a maneira bíblica. Então, cumprir o requisito espiritual, que é demonstrar a regeneração, o requisito formal, que é ser recebido pela igreja, por assembleia, atestando o requisito espiritual, e o terceiro, que é ter cumprido aquela exigência necessária, aquele ritual que é o do batismo propriamente, é necessário para que nós possamos ter o mínimo de critério ao receber as pessoas e possamos avaliar o perfil das pessoas que fazem parte da igreja. Quando a gente pensa nisso, meus queridos, há pessoas que entendem, infelizmente pastores, que dão pouco valor a isso. Eles querem simplesmente ter a igreja cheia, completamente lotada. Se o meu templo tem capacidade para 300 pessoas, o que importa para mim é ter esse templo lotado e eu poder fazer 2, 3, 4 cultos diários com essa multidão de gente. E pouco valor se dá à vida espiritual, à qualidade da vida cristã desse indivíduo. Por isso é que, em certo aspecto, eu concordo com alguns pastores mais radicais que entendem que é melhor você ter igrejas menores, onde é possível ao pastor e à igreja cuidar de fato da qualidade espiritual dos membros, do que uma igreja de grande multidão, onde os membros estão distantes uns dos outros e você não tem condição de aferir a qualidade, o comprometimento daqueles membros, né? E por quê? Por que isso é importante? Porque ao receber uma pessoa na igreja e uma pessoa pertencer a uma igreja, ele precisa estar comprometido com esses requisitos, né? O seu requisito espiritual da comunhão plena com Jesus, de uma vida transformada, como também o requisito social. Ele pertence a uma comunidade. E não era só na hora em que eu sou recebido, é por toda a vida congregando naquela igreja. Eu preciso estar comprometido com isso. Tá certo, meus amados? Então, caso você tenha alguma dúvida, algo que não tenha ficado claro, né, não deixe de anotar e no momento oportuno você aí compartilhar conosco, com o grupo.
Então, as igrejas batistas adotam ainda outras maneiras de admissão de uma pessoa como membro, de uma admissão ao hall de membros de uma igreja. Quando eu falo hall de membros, estou me referindo então a esse cadastramento, né? A formalidade de ter aquele indivíduo ligado e em comunhão àquela comunidade local que é a igreja. Então, quais são as formas que os batistas utilizam para o recebimento de um membro ou para que alguém se torne membro da igreja? Já mencionei o primeiro, que é o batismo. A principal maneira de um indivíduo se tornar membro da igreja é pelo batismo. Mas além desta, que nós vamos falar um pouco mais à frente quando falarmos das ordenanças, a segunda principal maneira de uma pessoa se tornar membro de uma igreja batista é a carta de transferência. Carta de transferência, algo que também está muito em desuso hoje entre as igrejas. Mas historicamente os batistas sempre usaram a carta de transferência como uma relação de cordialidade, fraternidade com as igrejas e de cuidado também com a vida espiritual da membresia. Então, quando um crente se muda da minha igreja para uma outra cidade ou para um outro bairro e ele deseja congregar numa igreja mais próxima da sua casa, mudou para uma outra cidade, a instrução que se dá a esse crente batista é de que ele procure uma igreja da mesma fé e ordem. Uma igreja que creia na mesma fé, tem a mesma declaração de fé e da mesma ordem, que seja da mesma denominação, para que ele não fique pulando de igrejas, denominações diferentes e tendo aí uma salada de fruta, né, na sua mente doutrinária. Então, que ele procure uma igreja da mesma fé e ordem. Ao encontrar uma igreja da mesma fé e ordem, ele manifesta o seu desejo de se tornar membro ali, e a igreja vai então em assembleia deliberar recebê-lo, né? Lembra do nosso requisito social, deliberá-lo, recebê-lo como membro ou não. E decidindo por recebê-lo, essa igreja enviará àquela igreja, a igreja de origem daquele membro, um pedido de carta de transferência, e aquela igreja irá enviar uma resposta de concessão de carta de transferência. E assim as igrejas mantêm essa relação de cooperação, de cordialidade e informa aquela nova igreja o perfil daquele membro, se aquele membro estava em comunhão, se ele estava desligado, se ele precisa ser reconciliado, se ele precisa ser disciplinado em algo, porque infelizmente pessoas às vezes fogem da disciplina de uma igreja e procuram outra para se esquivar das suas responsabilidades, ok? Então a carta de transferência deve ser mandada diretamente à igreja solicitada, não é uma carta que você entrega na mão do membro, com raríssimas exceções, mas você envia via e-mail, via correio para a igreja que a solicitou e não na mão do membro, porque isso o membro pode deixar de entregar, pode extraviar, ou ele pode usar isso para outros interesses, ou ele pode até, em outros casos, adulterar. Mas já houve situações, por exemplo, que membros levaram em mãos. Por exemplo, na história dos batistas no Brasil, quando os Bagbies vieram para o Brasil, ali por volta de 1880, eles vêm dos Estados Unidos com carta de transferência para a Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Então eles já vieram com a carta de transferência para aquela igreja. Agora observe que naquele tempo, nós estamos falando de 1880. Então naquele tempo a troca de correspondência era muito demorada, muito burocrática, né? Muito demorada, demoraria meses para que a carta chegasse. Então eles já traziam em mãos. Em outro aspecto, eles eram também missionários, né? Mas veja que houve a troca de transferência. Se você já se mudou de uma igreja, de uma cidade para uma outra igreja, você já deve ter passado por essa experiência de pedir, solicitar ou ser enviada ali uma carta de transferência. E isso é importante, meus amados, para que as igrejas mantenham essa relação, né? Precisa dar valor a isso e manter também o rol de membros atualizado, porque o problema das igrejas que não solicitam cartas de transferências é que lá na igreja de origem, aquela igreja manterá um rol de membros de pessoas que não estão congregando. Então eu recebi na minha igreja o irmão José, que veio de uma igreja de Cuiabá. E se eu não peço a carta de transferência, simplesmente eu recebo e não informo aquela igreja que aquele irmão está congregando, embora ela possa saber, mas se não há essa formalidade,
ele continuará ligado à membresia daquela igreja, interferindo nas questões administrativas, de quórum, por exemplo, a assembleia. Então, se aquela igreja tem 201 membros e ela precisa de X membros para atingir o quórum legal para deliberar sobre determinado assunto, aquele irmão José pode ser determinante. Ele está ou não, porque o cartório, por exemplo, ao registrar a ata, vai consultar a relação de membros que estão ativos ali. O pedido de carta de transferência enviado àquela igreja gerará automaticamente o desligamento dele. E isso facilita a gestão da igreja, ok? A transferência desliga em um lugar e liga em outro, tá certo? Então essa é a segunda maneira de tornar-se membro. A terceira maneira é a reconciliação. Então, uma igreja aceita por reconciliação a pessoa excluída, desligada, quando se verifica que de fato está plenamente restaurada e que nada há que a impeça de voltar à comunhão. Então a reconciliação ela vai se dar logo após ou um tempo depois da aplicação de alguma disciplina. Um membro, por alguma razão, foi disciplinado, foi desligado da membresia da igreja, e ele foi desligado até por abandono, né? Ele mudou de lugar e não informou a igreja onde ele estava, e a igreja, ou ele simplesmente deixou de frequentar a igreja, e a igreja vai precisar desligar aquele membro em algum momento. Muitas igrejas hoje elas colocam no seu estatuto que o membro que abandona os trabalhos por mais de 180 dias ou um ano, isso é a critério de cada igreja, esse membro ele é automaticamente desligado após aquele período. Então, ao regressar para qualquer igreja batista, ele precisará ser reconciliado, mesmo que não seja a sua igreja de origem. Indo para uma outra igreja, aquela igreja, ao enviar um pedido de carta de transferência, vai receber a informação de que aquele irmão estava desligado, e ela deverá proceder o processo de reconciliação daquele irmão, seja por disciplina, seja porque tenha abandonado o trabalho, deixado de frequentar, né? Ele é o processo quando a igreja entende que cessou o problema e aquele indivíduo agora pode ser reintegrado de volta à comunhão da igreja, e ele é reconciliado e torna-se membro da igreja. Há também alguma prática que muitas igrejas fazem, que é o rol de membros inativo. Então há igrejas que têm um rol de membros ativos e o membro passou determinado tempo, parou de frequentar, ele é transferido para um rol de membros inativos. O membro que está em disciplina, ele é transferido para o rol de membros inativo. E quando a disciplina demonstra uma mudança de vida e aquele membro pode ser reintegrado, ele é retransferido para o rol de membros ativos, né? E quando aquele que se afastou, abandonou os trabalhos, reintegra-se à igreja, ele também é retornado ali para o rol de membros ativos. E algumas igrejas detêm essa característica, não é muito comum no nosso estado, no Mato Grosso, essa prática, ok? Mas a quarta forma de recebimento de membro é a declaração ou a aclamação. Também pode ser chamada como testemunho. Esta forma de recebimento de membros de igreja só é empregada em casos especialíssimos, como por exemplo, quando uma igreja já se dissolveu, uma igreja deixou de existir, por alguma razão os membros foram saindo e ela então se dissolveu, não existe mais. Ou quando após solicitar a carta daquele membro por mais ou menos um ano, se enviou um pedido de carta do irmão José e não obteve, e a igreja que eu pastoreio não obteve resposta, não foi enviada, não obteve um retorno da igreja onde foi enviada, então se aplica o recebimento por aclamação ou por testemunho. Então, isso falando de um contexto de uma igreja batista. Igrejas hoje têm usado a aclamação para receber pessoas de outra denominação. Então a pessoa vem da Assembleia de Deus, ele vem da igreja congregacional, metodista e até presbiteriana. Ele é submetido a uma profissão de fé perante a igreja. Lembra do requisito formal para atestar o requisito espiritual. Então ele é submetido à Assembleia, onde ele professa ali a sua pública profissão de fé, uma vez que ele já foi batizado,
e ao declarar ali a sua fé, a igreja o interroga sobre a sua fé, sobre a sua maneira de crer e por que ele quer fazer parte da membresia daquela igreja. E assim, tendo ali as respostas satisfatórias, ele é recebido como membro considerando o seu testemunho, e ele é feito, e esse recebimento é por aclamação também. Então isso é uma prática que, como eu disse no início, a eclesiologia vai se atualizando em questões que não ferem a Bíblia, mas em questões que é necessário para se contextualizar. Particularmente, eu entendo que nós precisamos ter algumas questões de segurança. Eu, particularmente, há algum tempo atrás, decidi não receber como membro, a menos que ele se submeta ao batismo, pessoas que vêm da Igreja Presbiteriana do Brasil, que são batizadas apenas por aspersão. Qualquer pessoa que vem de uma outra denominação evangélica que não tenha sido batizada por imersão, eu tenho recomendado à igreja, e a igreja tem isso deliberado nesse sentido, de que aquele indivíduo possa, para ser membro aqui na nossa igreja, seja batizado por imersão, tá certo? Porque a Igreja Batista entende que o batismo bíblico é o batismo por imersão. Para que ele possa ser recebido como membro, ele precisa se adequar a isso. Um outro aspecto é que qualquer pessoa que vem de outra denominação, principalmente, ele desejando ser membro, ele precisa passar por uma preparação doutrinária, para vamos dizer, um filtro doutrinário. Então nós recomendamos sempre que haja uma classe de doutrina, de integração daqueles membros que vêm de outra denominação. Isso é tão importante porque, por exemplo, já aconteceu comigo na igreja que pastoreio, de uma pessoa que me procurou querendo ser membro da igreja. E conversando com ela, eu perguntei: de qual igreja você veio? Ele falou: não, eu era da Igreja Batista, mas passei por muitos anos congregando na Assembleia de Deus. E eu disse a ela: então, para você ser membro na nossa igreja, a igreja tem uma decisão de que você precisa passar por uma classe de doutrina, para que você conheça as doutrinas da igreja e você entenda se é assim que você crê e se você está comprometido com essa mesma fé que nós temos. E ao dizer isso, aquela pessoa me questionou: mas pastor, eu já fiz curso de teologia, eu já fui da Igreja Batista. E eu disse: mas você estava na Igreja Assembleia de Deus por muitos anos, quase 20 anos você congregou lá. E ela disse: pois bem, e o que a Igreja Batista pensa, perguntou ela, sobre se o crente, sobre a perda da salvação. A Igreja Batista acredita que o crente perde a salvação? Eu disse: nós entendemos que não. Ela disse: pois eu acredito que sim. E aí eu falei para ela: então, mais um exemplo do porquê você precisa passar na nossa classe de doutrina, para que você possa entender a maneira que nós cremos. Então, nessa nossa conversa já houve um ponto de discordância. E eu disse a ela o seguinte: nós queremos, não é que você creia 100% como nós, porque há diferenças até entre nós da Igreja Batista. No entanto, nós queremos que você conheça qual é o pensamento, a fé e a doutrina dos batistas e se comprometa em preservar isso. Não venha trazer polêmica, né? Não venha para afrontar e querer mudar aquilo que nós cremos, porque, meus amados, nós precisamos entender o seguinte: a igreja precisa ter a sua identidade muito clara na sua fé, na sua doutrina e na sua prática, e a igreja não pode mudar para se adequar a qualquer membro que seja. A igreja, lembra que nós falamos já da natureza da igreja, as características, os atributos, né, da igreja. E a igreja não pode se adequar a um membro, mas as pessoas é que têm que mudar de vida e têm que se adequar à igreja. Portanto, se se o indivíduo quer congregar na igreja do Senhor, ela precisa estar disposta a se moldar ao perfil daquela igreja. Por isso que, por um lado, é tão bom ter tantas igrejas diferentes, porque o indivíduo não vai poder justificar que ele não encontrou uma igreja onde ele se sentisse bem e que se adequasse, e ele se adequasse bem ali, porque ele vai encontrar com toda certeza. Mas na minha igreja, a igreja que eu congrego, uma igreja verdadeiramente batista, vai ter muito clara a sua identidade e vai ter isso posto de uma maneira muito clara para aqueles que querem congregar e tornar-se membros da nossa igreja, ok? Então, meus queridos, nós já mencionamos de certa forma, e aí para concluir aqui a nossa aula de hoje,
Quais são as formas de desligamento dos membros da igreja? Falamos da forma de receber um membro, e quais são elas, né? Batismo, transferência, né? A aclamação ou o testemunho e a reconciliação. Mas há as maneiras como o indivíduo deixa de ser membro da igreja. São 3 basicamente. A pessoa pode deixar de ser membro da igreja, cancelar o seu cadastro como membro da igreja pela exclusão ou desligamento, quando a igreja, zelando pela santidade, pela pureza do seu corpo, precisa aplicar uma disciplina cirúrgica, né? E precisa remover uma pessoa, desligar aquela pessoa do hall de membros. Muitas vezes esse desligamento não é por uma questão de pecado ou uma disciplina aplicada em razão do pecado, mas é aplicada em relação ao abandono dos cultos, das atividades da igreja. Também a pessoa mudou-se para outro lugar e deixou de ter contato com a igreja. A igreja vai precisar em algum momento desligar aquela pessoa. Então a primeira maneira de deixar de ser membro de uma igreja é pelo desligamento ou exclusão. Segundo, é por morte. Quando a pessoa morre, automaticamente a igreja vai também desligá-lo dessa igreja militante aqui na terra, porque ele vai, né, estar incorporado ali à igreja celestial, à igreja triunfante, à igreja do Senhor Jesus, que já está na glória. E a terceira maneira é por transferência. Quando falamos aqui que você muda para uma outra igreja, aquela igreja pede uma carta de transferência à sua igreja de origem. E ao receber o pedido de transferência, a igreja de origem desliga você por transferência, enviando a sua carta. Então, um membro deixa de ser membro através do desligamento por disciplina, né, ali por uma necessidade de desligamento, ou abandono, e por morte ou por transferência. Essas são as 3 maneiras que alguém deixa de ser membro de uma igreja batista. E lembre-se, queridos, algo que é importante: a carta de transferência das igrejas batistas são apenas entre igrejas batistas. Não é usual e não é recomendável que haja troca de transferências entre outras denominações, e nem carta de recomendação. Não é usual. As igrejas locais, o pastor pode fazer isso a seu critério, mas na nossa eclesiologia não há essa troca, até para não haver um estímulo nos membros de procurarem outras denominações. Mas a recomendação é que o membro procure sempre uma igreja da mesma fé e ordem, ok? Então, em linhas práticas e gerais, não há troca de cartas entre outras denominações, mas a critério da igreja e do pastor, ele pode enviar uma carta de recomendação, ok? Muito bem. O nosso último tópico aqui será então sobre os direitos dos membros em relação à sua igreja, e esse tópico nós iremos desenvolver juntamente com o próximo tópico, e eu vou deixar ele aqui para ser tratado na nossa próxima aula, tá ok? Então daqui a pouco nós nos vemos na nossa próxima videoaula, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.